Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, perante a Tua palavra que nós pedimos a clareza, a sabedoria, para nós podermos entender, ó Deus, a verdade do Senhor, que transforma esta verdade que vai preencher o nosso interior, ó Pai. Peço que o Senhor nos conceda o entendimento, para que pelo conhecimento, ó Pai, nós possamos sair da Tua casa nesta noite, fortalecidos, preparados, ó Deus, pelo Senhor, para enfrentar, ó Deus, as batalhas que nós temos, ó Deus, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, ó Deus, peço que o Senhor conduza tudo que viermos a falar, para que tudo venha trazer honra somente ao Teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, então hoje nós vamos conversar neste texto em continuação àquilo que estamos conversando. Falamos na semana passada sobre o momento da divisão do reino de Israel. Até um instante era apenas um povo, e a partir então do momento em que Salomão desobedece a Deus, a sua descendência, Roboão, fica com uma parte da terra e o servo Jeroboão vai ficar com a outra parte. Então hoje nós vamos começar, enfim, como colocamos o tema aqui, né? A divisão do reino. Hoje nós vamos falar então sobre este primeiro momento onde o povo de Israel já está dividido e Jeroboão vai nos ensinar sobre a falsa espiritualidade. Mas se nós formos pensar em espiritualidade, falsa espiritualidade, nós temos que nos perguntar: o que torna a espiritualidade de alguém falsa? Como é que eu posso dizer que alguém não tem uma espiritualidade verdadeira, que ela não está então seguindo aquilo conforme é agradável ao Senhor? Para respondermos a esta pergunta, eu faço outra. Primeiro, então, nós precisamos entender o que é ser espiritual. Vocês podem me auxiliar? O que na mente de vocês é ser espiritual? Se eu for dizer que alguém possui uma espiritualidade saudável, o que é que vem na mente de vocês? Alguém pode me ajudar? O que é ser espiritual, né? O que é ter uma espiritualidade? Ninguém arrisca? Frutos do Espírito, né? Ou seja, você está querendo dizer que ela obedece, né? E obedece a quê? Como ele trouxe referência, a própria palavra de Deus. Eu vou trazer aqui uma frase do pastor David Chilton, pastor reformado, onde ele diz: ser espiritual é ser guiado e motivado pelo Espírito Santo
Isso significa obedecer aos seus mandamentos, conforme registrado nas Escrituras. O homem espiritual não é alguém que flutua no espaço e ouve vozes estranhas. O homem espiritual é o homem que faz o que a Bíblia diz. Portanto, isso significa que devemos estar envolvidos na vida. Deus quer que apliquemos os padrões cristãos por toda parte, de toda forma. Espiritualidade não significa fugir ou retirar-se da vida. Significa domínio. A confissão de fé cristã básica é que Jesus é Senhor. É bastante interessante ver essa afirmação do pastor David Chilton, onde ele começa falando aqui nas primeiras linhas sobre motivação, né? Ser guiado, ser motivado, ser direcionado. Então eu empresto essa fala dele em alguns momentos para eu começar a responder então o que torna a espiritualidade de alguém falsa. E eu entendo que motivação está entre esses pontos. A motivação de alguém para servir, o que leva essa pessoa então a ela fazer o que ela faz, naquilo que ela então imprime como espiritualidade, aquilo que ela chama de religião, o que leva ela realmente a ter aqueles tipos de atos. Se ela está tendo algo falso, nós precisamos entender como identificar que essa motivação, ela é errada. Uma segunda questão que David Chilton fala também é sobre a obediência, como o Juliano falou para nós. Então eu insiro aqui um ponto que nós vamos tratar hoje sobre santidade. Algo que vai tornar a falsa espiritualidade é a vida de santidade dessa pessoa. Ou melhor dizendo, a vida de santidade que essa pessoa não tem. Os padrões que essa pessoa não coloca, portanto, conforme aquilo que nós temos nas Escrituras. E eu insiro, além daquilo que David Chilton então coloca para nós, uma outra questão, ligando ao texto que nós vamos tratar hoje, que é sobre comunhão. Aquele, portanto, que tem uma falsa espiritualidade, ele não entende o valor desta palavra. Ele não entende a motivação que o leva a estar em comunhão com aqueles então que possuem a mesma fé que ele. E isso nós vamos então trabalhar algumas questões, porque nos nossos tempos é muito mais fácil não estar juntos, estar então aprendendo em casa, aprendendo em outros locais, online. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Então, 3 pontos que eu quero trabalhar hoje com vocês, para nós então podermos ver sobre falsa espiritualidade, que é exatamente aquilo que Jeroboão, não o filho, mas o servo de Salomão, ele começa a construir quando ele assume o reinado sobre Israel. Então veja comigo o que nós temos aqui no texto, logo no início. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou então a Penuel. Veja então um texto, eu ressalto aqui que a falsa espiritualidade, ela é motivada muitas vezes pelo próprio ego. Jeroboão está vivendo um momento onde ele nunca assumiu reinado algum, ele nunca teve experiência, a família dele não era uma família de reis, ele era um servo. E pela profecia de Aías, dita a Salomão, ele acaba então realmente assumindo o trono de Israel. Mas nós temos que ver então que Jeroboão, ele nos ensina quem deve então ser adorado. Se você fala que uma falsa espiritualidade, ela é daqueles que então tem uma motivação errada, aquele que deve ser adorado constantemente é aquele conforme o salmista diz no capítulo de número 73. Onde ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aquele então que deve ser adorado é o único Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Porém, o que nós vemos acontecer no texto é que então Jeroboão, ele passa a ser motivado
pelo ego. A espiritualidade que Jeroboão começa a desenvolver neste momento, ela começa a ser então algo falso. Por que eu chamo de espiritualidade falsa? Porque ele vai criar um sistema de culto para ele, para agradar o seu próprio coração. Veja o que o texto diz então, no versículo de número 26. Disse Jeroboão consigo. Então, ele está nos seus pensamentos, seu coração está sentindo isso. Agora, tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a ele rei de Judá. Veja então, ele começa a falar sobre o reino. Veja que a motivação de Jeroboão para que ele possa manter o povo dele unido não é, portanto, a glória de Deus. O seu reinado não tem como intenção honrar ao Senhor. Ele está pensando nele. Ele está com medo de que aquelas pessoas deixem de servir a ele. O que nós temos aqui? A divisão. Ele está com a parte do norte e então Roboão vai ficar com a parte sul. Qual é o grande medo dele? Aquilo que está no versículo de número 27. A casa do Senhor, o templo, continua em Jerusalém. Jerusalém não pertence ao norte, aonde Jeroboão está reinando. Pertence ao sul. O medo que ele está neste momento é que as pessoas vão deixar o seu território para voltar até Jerusalém, onde está o templo, e ali elas vão então começar a servir não mais a ele, mas elas vão passar a servir Roboão, que é o rei do sul. Então veja que interessante, é o ego de Jeroboão que começa a conduzir ele a buscar uma nova forma para que aquele povo esteja próximo dele. E esta falsa espiritualidade que ele tem, então, e começa a desenvolver no seu coração, na sua mente, são apenas para que ele esteja no poder e que o povo, então, continue com ele. Que eles não o abandonem, que eles não o deixem sozinho, que ele não pareça fraco, que ele pareça um bom rei diante de todos. Mas veja então, quando nós pensamos em uma falsa espiritualidade, nós vemos que muitas igrejas, elas hoje podem ser identificadas pela sua falsa espiritualidade. Por quê? Porque quando nós olhamos o que aconteceu com Jeroboão, é que um desejo que ele tem no seu coração começa a ser expressado. Então, se eu me pergunto, como eu posso identificar se eu hoje tenho uma falsa espiritualidade, se a minha espiritualidade está motivada pelo meu próprio ego? Basta você observar as suas ações. Veja o que você faz e veja o porquê você faz. Porque o que está acontecendo muito nos nossos dias são igrejas, como eu disse, motivadas pelo ego, onde no primeiro momento que alguém começa a dizer para essas pessoas que elas precisam mudar de vida, o ego delas é mexido. O ego que precisava ser inflado não é mais. Isso incomoda essas pessoas. E então você observa que essas pessoas saem dessas igrejas porque elas não querem essa espiritualidade. Elas querem continuar numa falsa espiritualidade onde o ego delas vai continuar sendo acariciado. Confrontar com a verdade não é uma opção nesses lugares. Por isso nós podemos ver que hoje muitas igrejas elas estão cheias, porque em muitos lugares as pessoas estão apenas falando o que os outros querem ouvir. Elas estão motivadas a ir lá, não para ouvir o que Deus tem para falar, que muitas vezes é consolo, muitas vezes é fortalecimento, mas em alguns momentos é exortação. Porque nós precisamos ser direcionados pela palavra naquilo que é verdade, porque em alguns instantes
Nós falhamos, e se não for a palavra de Deus para nos trazer de volta, nós não temos capacidade para brigar com o nosso próprio desejo. Deus fala conosco, e então nós entendemos e decidimos obedecer ao Senhor pela sua graça sobre as nossas vidas. É um pouco daquilo que Paulo fala aos Gálatas, né? Pegando também a referência do que o Juliano disse para nós. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, então, ele começa a se questionar a quem ele deveria agradar. A quem ele estava ali para servir? Aos homens ou a Deus? E nós vemos que as igrejas hoje, elas não estão preocupadas com o serviço só a Deus, ao reino. Elas estão preocupadas com o que os homens vão pensar. Em um momento que alguém recebe uma disciplina, é visto pela maior parte das pessoas dentro da igreja que o que está sendo feito ali é uma humilhação, é errado contra aquela pessoa, que não deveria ser feito isso, que não há espaço dentro da igreja para fazer isso, que a Bíblia não fala sobre esse tipo de coisa. E nós vemos então que isso nada mais é do que uma falsa espiritualidade de um sistema de culto que essas pessoas foram ensinadas a criar para elas mesmas, para que o seu próprio ego continue então sendo inflado em todos os momentos. Alguém quer comentar alguma questão sobre esse ponto? Sim. Sim. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Pelo contrário, como o Senhor disse, preciso de consolo e exortação o tempo todo. Está caindo e levantando, não permanece. Só que quando você olha para a vida das pessoas e elas dizem uma boa semana, que Deus abençoe, você sabe que a pessoa tem fruto, né? Pela árvore, no dia a dia, Sim. isso que a gente às vezes começa a levar no comunismo, todo mundo fala de Deus, então todo mundo é espiritual. O apóstolo Paulo fala, né, que ele não fala carnais, como ele está expondo, ele fala espirituais. Sim. Estou falando carnais, espirituais. Então, quem é espiritual? Não é aquele que não peca, mas é aquele que é regenerado, conheceu a graça de Deus na vida, sem merecer, ele é espiritual. Sim. Às vezes vamos nos pegar com coisas carnais, né? O Espírito Santo ele nos mostra que está no caminho errado, e a gente é espiritual por esse lado, uma motivação. É o que nós podemos pensar, né? Algumas pessoas elas entendem que qualquer sistema de culto, qualquer religiosidade é ser espiritual, né? A pessoa tem às vezes uma prática de meditação, né? Com todas as suas teorias, né? E ela entende ser isso uma busca pela verdadeira espiritualidade. A grande questão é exatamente essa: é a verdadeira e a falsa espiritualidade, né? O que as pessoas acham que é espiritualidade, na verdade é um convencimento de uma teoria muito bem estruturada que trouxeram para ela, mas que não dá a base para que o seu espiritual, a sua alma, seja realmente fortalecida.
né? E por isso sim, como eu respondi, quem deve ser adorado, né? É ao Senhor, como o salmista diz. E para isso, eu preciso dessa regeneração que o Alex falou, né? Eu preciso dessa fé genuína. E essa fé ela vai vir do Senhor, né? Mas o que hoje nós vemos é uma inversão, né? As pessoas elas têm procurado mais falar delas, né? Existem vários pregadores, existe um que eu repito o nome dele direto, nem falo mais, tanto que eu falo, que as pessoas gostam de compartilhar. Por quê? Porque ele está acariciando o ego das pessoas. É um pregador, influencer aí da modernidade, famoso, lota plateias. Por quê? Porque todo mundo quer ouvir aquilo. Mas chega naquele público e confronta eles. Por quanto tempo eles vão durar ali? E é isso que nós temos que brigar, porque nós temos a palavra diante de nós. E nós precisamos entender que a nossa motivação deve ser honrar ao Senhor, adorar aquele que é digno, e não a nós mesmos. O que nós acabamos fazendo é criando deuses para nós. E esses deuses, eles vão sendo encaixados no nosso coração e achamos que está sendo preenchido, está sendo saudável para nós em todo o tempo. Vejam o que acontece então na continuação. Eu trago aqui não que a falsa espiritualidade seja apenas pela motivação ao ego, né? Mas o que o texto está trazendo para nós. E também que ela é aquela que anula a verdade. Quando eu falo de espiritualidade, né? Quando nós estamos falando aqui, o Alex trouxe muito bem sobre regeneração, a espiritualidade verdadeira ela só pode vir da palavra de Deus. Só o Senhor pode então fazer isso nas nossas vidas. E esta palavra, então, quando ela é anulada na vida de alguém, automaticamente a espiritualidade verdadeira que vem da palavra, ela já não existe mais. Você pode dar o nome a ela do que você quiser, mas ela não é a verdadeira espiritualidade que honra ao Senhor, porque veja o que Jeroboão começa a fazer a partir daquele momento. Lembra então que nós estamos observando um rei desesperado pelo seu reinado, pelo seu ego, e que ele está começando a criar um próprio sistema de culto, pela motivação do seu próprio ego. E o versículo 28 mostra então o que acontece com aquele que busca uma espiritualidade, mas que não usa a palavra para isso. Veja então o texto diz: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então veja, conduzido pela sua motivação, de que o ego dele estivesse então fortalecido, para que o povo não abandonasse, seguindo ao outro rei, nós vemos então neste momento que ele passa a criação dos seus próprios ídolos. Ele não quer saber do Senhor, ele não quer saber da história, ele não quer saber do que Deus já orientou o seu povo para fazer, ele está inventando a sua própria religião nesse momento. E ele passa então a essa criação de ídolos, né? Aqui no instante os bezerros de ouro, num momento muito parecido com aquilo que aconteceu com Arão, quando ele estava junto com Moisés. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e Arão fica com o povo, continua com eles, e o que acontece? Ele diz as mesmas palavras ao povo de Israel: aqui estão os deuses que te fizeram subir do Egito. Veja então que é um instante em que nós esquecemos da palavra de Deus, deixamos aquilo que é prioridade nas nossas vidas, nós vamos passar a criar outros deuses. Seja inicialmente o nosso próprio ego, ou qualquer outra coisa que nós vamos começar a construir uma colcha para que essa então espiritualidade ela esteja agora presente. Vai parecer algo muito bonito, vai trazer segurança a Israel, porque veja, então ali nós temos 2 estátuas colocadas de maneira muito estratégica. No versículo 29, você tem então a cidade de Betel ao sul do território do norte, e você tem Dan, que fica bem ao norte deste trecho que foi dividido. Ele colocou de forma estratégica,
Aqueles que quisessem sair do território dele, eles iam se deparar não com o templo em Jerusalém, mas antes com os 2 bezerros de ouro. Bezerros de ouro que lembram que tipo de adoração? Adoração pagã. Quando você lê a fala de Estevão em Atos capítulo 7, o texto mostra para nós que aquilo que Arão fez, que provavelmente Jeroboão está repetindo agora, é trazer as estátuas, bezerro de ouro. Parece algo muito simples, mas que possivelmente foram as estátuas ao deus Moloque, ao deus que levava os povos pagãos ao sacrifício de crianças. Então veja, ele está agora abrindo mão da adoração ao Deus verdadeiro pelo seu próprio ego, para levar as pessoas à adoração de um Deus pagão que sacrifica crianças. Aos nossos olhos pode parecer algo abominável, mas o povo, diante dessa criação dos ídolos, eles abriram mão de tudo que eles conheciam, e eles passaram a seguir os deuses conforme Jeroboão então os instrui. Por quê? Porque Jeroboão está levando eles a abandonar a palavra de Deus. Lembrem comigo então que nós estamos falando de um só povo, que até o reinado de Salomão era seguia as leis, seguia a direção dos profetas, e agora dividiu este povo. E nós temos um rei que agora não segue a verdade do Senhor, que não se importa em adorar a Deus. E então nós vemos que nós acabamos permitindo, se então anularmos a palavra, como Jeroboão, a começarmos a criar outros ídolos no coração. Mas veja uma segunda questão que ele traz para nós, de algo que ele faz quando esta espiritualidade, então, ela é desconstruída, porque ela não é mais baseada na palavra. Ele diz, então, a partir do versículo 28, na segunda parte: basta de subirdes a Jerusalém. Veja só o que ele está combatendo aqui. Ele está combatendo a comunhão do povo de Israel. Ele está agora impedindo que o povo suba a Jerusalém e que eles se reúnam com aqueles que são parte do seu povo e adorem ao único e verdadeiro Deus. Ele não está aqui somente criando ídolos, mas ele está esquecendo que Deus chamou Israel para ser um só povo, o seu povo, para que pudessem adorar e assim mostrar aos outros povos a existência deste Deus verdadeiro. O problema de Jerusalém para Jeroboão é que dentro do templo é onde estava a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento ela simboliza então a presença de Deus. Ele está dizendo para eles agora: vocês não precisam mais ir até lá, chega de se unir com esse povo, não se misturem com essas pessoas, fiquem apenas aqui para adorar estes 2 bezerros, porque foram eles que libertaram vocês do Egito. É interessante de ver, como eu disse, o povo começa a se esquecer daquilo que Deus havia feito e começa a ser convencido pelas belas palavras de Jeroboão nesse momento. Eles já não se lembram mais da história, porque o texto mostra para nós então que ao anular a verdade, ele não só começou a criar ídolos, começou a combater a verdadeira comunhão, como ele também, a partir do final do versículo 28 e versículo de número 30, mostram para nós que ele começa a incentivar este povo a permanecer na prática do pecado. Porque eles aceitam os bezerros de ouro, eles começam a uma adoração pagã e idólatra, e isso permanece em Israel até o dia do exílio. Jeroboão está trazendo uma prática no meio deste povo que não vai sair do meio do reino do norte até o seu fim. Quando você traz isso para os nossos dias, você observa como que as igrejas que trabalham com uma falsa espiritualidade, elas aplicam estes princípios. Porque você vê muitos lugares incentivando as pessoas na prática do pecado, porque elas abandonaram a verdade das Escrituras. Elas não estão preocupadas a dar às pessoas que estão naquelas igrejas o conhecimento para que elas possam discernir a verdade. Elas inserem práticas,
práticas religiosas para que as pessoas se sintam confortáveis e elas então entendam que aquela religião ela é boa, sem dar àquele povo condições para elas poderem examinar e realmente ver se aquilo faz parte do sistema de culto que Deus orientou na sua palavra. Algumas religiões, talvez você já tenha visto algumas dizerem sobre isso, elas chegam para as pessoas e elas dizem: você não pode ir a tal igreja, você não pode frequentar outro lugar, não pode conhecer outra religião, porque lá naquele local eles pregam algo que não está certo. Ela impede a possibilidade das pessoas se aproximarem de alguém que serve a Deus e que talvez possa dar a elas o verdadeiro conhecimento e libertar elas da escravidão que elas estão vivendo até aquele instante. Porque foi criada uma bela religião, porém baseada em algo que é falso. Quando nós falamos sobre isso, nós sempre ressaltamos que estas igrejas, nós chamamos elas de seitas, e com as quais nós devemos dialogar. Porque ao aprender da palavra de Deus, nós temos que ter capacidade de chegar diante delas, dialogar e conversar e explicar para elas. Em nenhum momento há uma maneira de excluir, criar uma bolha, onde você não se mistura mais com ninguém e você então não pode ouvir mais as opiniões. Não, você é livre, você deve ir, é nossa missão falar com as pessoas. Mas aqueles que estão dentro dessas falsas espiritualidades, eles são excluídos desta possibilidade. Há uma bolha onde eles estão dentro e eles geralmente não têm essa liberdade para dialogar sobre a própria doutrina deles. Ao passo que você começa a falar, trazer conteúdo bíblico, explicar para eles a palavra de Deus, eles logo dizem para vocês: tchau, obrigado, não quero mais saber do seu discurso. Por quê? Porque você estava começando a mostrar para essa pessoa a verdade, que um dia ela anulou e abandonou a chance de construir uma verdadeira espiritualidade. Então veja que Jeroboão, neste momento, ele está mostrando para nós que tudo parece perfeito aos seus olhos, mas que ele está abandonando o principal, que é a palavra do Senhor, a qual Deus havia orientado o seu povo, para que eles então não criassem imagens de escultura, para que eles fossem ao templo, para o local onde está a arca, com os sacerdotes que ele orientou, para que assim ele então fosse adorado da maneira correta pelo seu povo. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre este ponto, sobre esta anulação da verdade? Vamos a um terceiro e último ponto, então, para nós observarmos como o texto traz para nós. Veja, então, que como eu mencionei, 2 pontos. A falsa espiritualidade aqui no texto em Jeroboão, eu coloco mais um terceiro, que ela leva, então, as pessoas a optar por aquilo que é similar. Quando nós falamos de algo similar, algo paralelo, ele não é o verdadeiro, ele não é o original, ele não é o correto, se nós podemos olhar assim. Quando falamos então de sistema de culto, não existem vários sistemas de cultos que agradam a Deus, existe aquele que está na palavra. Então, se você observar o sistema de culto, ele pode até ser parecido, porém ele vai ser falso. Jeroboão está construindo um novo sistema de culto para Israel, parece algo muito belo, porém é falso, porque não é direcionado pela palavra de Deus. O que ele faz? O texto mostra para nós, a partir do versículo 31, ele constrói santuários. Nesses santuários ele coloca sacerdotes que não eram dos de Levi, conforme Deus havia orientado. Versículo 32, ele faz uma festa, e uma festa como aquelas, o texto destaca isso para nós, como aquelas que se faziam em Judá. Veja, então, é como se ele observasse o que Judá está fazendo, o que Roboão faz no Reino do Sul, e ele começa a emprestar as ideias. Vamos fazer, mas vamos fazer diferente.
Vamos prestar um culto a Deus, aos nossos novos deuses que nós acabamos de definir, mas vamos fazer parecido com aquilo então que Judá está fazendo, para que este povo comece então a servir ao Senhor que nós criamos para nós. Onde é que nós vemos isso acontecer? Muito no que nós chamamos hoje de universo gospel, ou naqueles que nós chamamos, englobamos de uma forma bem genérica, chamando de evangélicos. Quantos nós encaixamos nisso, que tem adaptado um sistema de culto, ou tem inserido dentro dos cultos algo que parece muito com o correto, porém não é o verdadeiro. Vemos hoje também algo que eu vou mencionar aqui, não sei se todos já viram esta novidade, que é a igreja no chamado metaverso, uma nova adaptação, um sistema de culto, que existe um padrão, está sendo adaptado perante a nova tecnologia que está surgindo nos nossos dias. Falando sobre o universo gospel, né? Pegue os cantores que estão indo às igrejas, ou que estão influenciando as igrejas nos momentos de culto, nos momentos de louvor. E eu vou trazer aos irmãos aqui uma música, talvez você já tenha cantado, talvez pela repetição dela ela tenha ficado gravada na sua mente, ela parece muito bonita, mas eu quero que você preste atenção comigo na letra dela. Ela se chama Raridade, cantada por Anderson Freire. Alguém pode ler para nós, por favor? Olha que interessante. Se você está mal, se está passando por um momento de dificuldade, você ouve uma música dessa, você começa a pensar, puxa vida, dá para continuar a vida, dá para se levantar. E você canta essa música, e você repete essa música. Por quê? De quem ela fala? Ela fala de nós. Ela fala do eu. Ela infla o ego do homem, né? Olha que interessante a terceira frase. Não chores se o mundo ainda não notou. Se você, grande servo do Senhor, você ainda não foi notado, se você se esforça, a sua santidade está em dia, você é um fiel dizimista, frequenta a igreja e ninguém te notou no mundo, calma que vai chegar o seu dia. Para que você quer ser notado? Para que nós precisamos ser notados? Salmo 115, o salmista inicia dizendo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória. Não somos nós dignos de adoração. Mas veja o que está acontecendo. Isso aqui é uma pequena parcela, talvez uma gota dentro desse universo gospel, que as igrejas estão sendo influenciadas a construir um sistema de culto parecido, mas que não é o verdadeiro. Porque a palavra nos ensina que a adoração, ela é apenas a Deus e não ao homem. Igrejas estão cantando essa música, acreditando que elas estão levando isso para louvor ao Senhor. Estão dizendo para as pessoas: se você desistiu, Deus não vai desistir. Olha quem que se tornou o centro. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de te levantar. Quando você chega à carta de Paulo aos Romanos, você não encontra um versículo que diga que Deus não vai desistir. Porque o problema está em nós. Quem tem que correr atrás do prejuízo somos nós, e não Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Então Deus não precisa de nós.
Se nós desistimos, se nós nos afastamos, se nós abandonamos a fé, se nós começamos a rejeitar a verdade, é porque talvez nós nunca estivemos com Ele. Então o que recai sobre essas pessoas não é o amor, mas a ira de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, você encontra Paulo falar sobre isso. É um pouco do universo gospel, não é? Mas veja só a outra questão que está acontecendo no nosso tempo, algo bastante atual, é a igreja no metaverso. Os irmãos sabem o que é metaverso aqui já? Já ouviram falar? Sim? Para a gente poder entender melhor, o metaverso é o novo sistema que o dono do Facebook construiu para tentar gerar uma interação entre as pessoas, né? Ele até tentou, acho que, mudar o nome do Facebook para Meta, porque ele está tentando englobar tudo isso nesse mundo novo que ele está construindo virtual. E para acessar esse metaverso é por aqueles óculos de realidade virtual, onde você se torna um avatar lá dentro e você passeia nesse novo mundo com uma pessoa verdadeira, e lá já tem empresas que estão investindo. Ouvi que a Nike já tem um investimento dentro do metaverso, onde compra-se roupas, vende-se roupas virtuais, onde as pessoas estão gastando dinheiro de verdade para viver dentro daquele local. As empresas estão fazendo isso. A novidade é a igreja, né? Então nós temos aqui um exemplo para que os irmãos possam ver do que aconteceu dentro do metaverso. É um culto dentro do metaverso. Então, cada uma dessas pessoas, desses avatares aqui, é alguém na frente de um computador ou com um óculos de realidade virtual que estão lá vendo o que está se transmitindo naquele telão dentro daquele ambiente virtual. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas ali é uma pregação do pastor André Valadão, que então inseriu a igreja no metaverso. E aí eu trouxe aqui para os irmãos poderem observar, tem até fachada, né, porque você vai caminhar normalmente, né? Então a igreja Lagoinha criou a sua versão virtual, a sua versão onde eles estão fazendo cultos, onde eles estão batizando as pessoas, onde eles falaram que no último culto teve muitas conversões. E aí a notícia de um jornal é: igreja no metaverso pode ditar cultos e pregações. O que é que você acha dessa frase? Você acha que a tecnologia veio para ditar os cultos, para atualizar o que a igreja está fazendo há muitos e muitos anos, que já está ultrapassado? O que você pensa sobre isso? Eu observei também, viu? Os carros são chiques. Não é qualquer um que vai. Não tem Fusca, não é? O que vocês acham disso, irmãos? Essa influência da tecnologia dentro da igreja. O que você pensa sobre culto no metaverso? Sim. 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 Acho que não funciona. O que mais? O que vocês acham disso? O que vocês acham de batismo dentro do metaverso? Como é que é, Jatir? Não se molha, não é? O que vocês acham de conversão virtual? Alguém?
algo que a gente precisa pensar, e eu acho que essa discussão, ela vai longe ainda. Por quê? Vamos imaginar o que acontece hoje, né? O Alex trouxe para nós algo bem recente, né? Que nós ainda estamos vivendo e aprendemos com isso, né? A propagação das mensagens e estudos nas igrejas aumentou com a pandemia. As igrejas fecharam, as igrejas investiram na tecnologia, criaram-se canais no YouTube, aproveitou-se da tecnologia para divulgar e espalhar a mensagem. Esse é um ponto positivo, no meu ponto de vista, né? Mas aí a questão é, as pessoas que ouvem essas mensagens, elas podem se converter? Do meu ponto de vista também, eu acredito que podem, né? Pregação pregada com fidelidade, né? Coerência, é Deus quem vai transformar, né? O meio como vai chegar a elas, não nos importa. Então, quando eu penso em algo, nessa adaptação, se você imaginar que existe lá uns avatares para ouvir uma pregação fiel, podem haver conversões? Na mesma lógica, poderiam, é só uma adaptação do que a pandemia, ou uma extensão do que a pandemia trouxe para nós, né? Mas quando você começa a observar o quanto as pessoas estão afastando-se da palavra e criando coisas similares, elas começam a inserir práticas que não tem como você tornar isso virtual. Quando você fala em comunhão da igreja, você tem que observar que Deus, Ele fez esse povo para viver na realidade, para estar juntos, para compartilhar a vida, para viver uns com os outros. E em nenhum momento a igreja perseguida, apesar de toda a sua dificuldade, ela deixou de se reunir, independente se fosse em cavernas, em casas, porque desde sempre a igreja entendeu a necessidade da comunhão, da unidade. Quando as pessoas deixam de entender o porquê elas se juntam, o porquê elas cultuam a Deus juntas, elas então estão passando a abandonar a verdadeira espiritualidade para construir um novo sistema de culto que para elas é agradável, mais confortável, né? Talvez mais tranquilo, não preciso mais sair de casa, não vai ter mais água que vai me molhar, eu posso estar do outro lado do mundo, não preciso mais ouvir a exortação pessoal e particular de um líder, é mais cômodo. As pessoas durante a pandemia começaram a usar a expressão culto online como um substitutivo do que acontecia nas igrejas, e não como uma maneira de transmitir a mensagem somente. Porque o culto, ele tem que ser presencial, é a comunhão do povo de Deus que está junto para adorar ao Senhor. Começaram-se a fazer ceias online, batismos online, com o sacramento ministrado por qualquer pessoa. Isso não é bíblico. E quando você transporta isso para dentro de um metaverso, seja qual plataforma que vai ser criada, continua estando longe daquilo que a palavra nos ensina. É muito parecido, muito bonito, muito confortável, talvez mais acessível para a nova geração. Mas o que vai acontecer com essa nova geração que vai viver nesta falsa espiritualidade daqui a pouco? Quem serão eles quando surgirem as dificuldades, os problemas? Quem são esses no dia a dia que estão construindo então algo que não tem uma base coerente para eles poderem seguir a sua vida, né? A igreja no metaverso, em momento algum, ela vai ditar cultos ou pregações. O que direciona os cultos e as pregações é apenas a palavra do Senhor. Quando a igreja abandonar esta verdade, ou continuar, como algumas já estão fazendo, elas vão estar somente criando esta falsa espiritualidade. Eu não duvido que esses momentos vão encher de gente. Pelos curiosos, né? Por aqueles que acham que é mais cômodo. Vai ter muita gente e vai chegar até o instante onde as pessoas vão vir na presbiteriana, vamos discutir o Supremo Conselho. Por que não criamos ainda uma igreja no metaverso? Porque esses momentos aí vão ser a sociedade, o mundo tentando trazer as novas ideias para dentro da igreja. Pode comentar, Alex. Sim. Igreja online, tem alguma coisa
Sim. Se você olhar, não muito de perto, mas uma visão mais panorâmica, assim, você vai encontrar verdades. Mas o problema é, por ter fragmentos de verdade, não quer dizer que aquilo é verdade. Sim. Porque se o próprio Satanás usou de fragmentos de verdade para enganar Adão e Eva, dizendo que eles conheceriam o bem e o mal, era uma verdade, eles conheceriam. Sim. Só que era uma meia verdade. Eles morreriam por causa disso. Porque Deus tinha dito, se você comer, você vai Sim. morrer. Então, tudo na nossa vida é assim, né? Sempre há fragmentos de verdade. E por ter fragmentos de verdade, a gente adota aquilo como a verdade. Não é verdade. A gente está sempre sendo enganado. A gente mesmo se engana, Sim. porque fazemos algumas coisas achando que está fazendo tudo certo. Por exemplo, os fariseus, eles eram conhecidos como os santos. Só que Jesus conhecia a mente e o coração deles. Ele dizia, vocês ensinaram sobre o adultério. Eu ponho o link, se você olhar, se você pensar e olhar para uma pessoa impura, você já adulterou com ela. Sim. Isso falou toda a verdade. É verdade se você adulterar, unicamente você pecou. Mas também é verdade se você pensar, você também pecou. Sim. Então, a gente se engana. Né? A gente olha para essas coisas, realmente a gente chega à conclusão que não é a verdade, né? Pelo conhecimento que tem, mas a gente no dia a dia ainda acaba se enganando com vários fragmentos de verdade. Se você não tiver pautado pela palavra de Deus, realmente, que é a única realidade prática, você vai acabar caindo. Sim. Né? Como o senhor comentou aqui, em relação à falsa espiritualidade. A gente olha no dia a dia, as pessoas são espirituais, elas são religiosas, todo mundo vai para o céu. E o que pauta a minha vida como verdade? É a palavra de Deus, não é nem a igreja, só até a igreja física. Se alguém estiver pregando alguma coisa na frente. Independente da placa, né? É a palavra de Deus. Sim. A salvação não é por meio de Jesus Cristo. Então, a gente não pode, pelos fragmentos de verdade, adotar aquilo como verdade também. Sim. Nossa natureza pecaminosa nos leva, porque a gente quer continuar afagando o ego, né? Isso que muitos crentes, até sérios, né, com certa, com intenção legítima, assistem programas de TV que falam sobre Deus e outras coisas, porque assistir um outro programa que está passando algum tipo de música secular ou outro nome que Deus diz. Então, se ela estiver assistindo um programa que fala sobre Deus, então... A espiritualidade está saudável, né? A espiritualidade dela está saudável. Por ter algumas verdades, pelo menos não está falando muita coisa errada, não está falando palavrão, mas está falando a verdade. Mas não é bem por aí. Se eu estiver cantando uma música que é gospel, estou agradando a Deus, não importa a letra. Deus, sobre a palavra de Deus, Sim. então eu estou fazendo a coisa certa. E aí eles caem, pegam uma doutrina ali, faz você acabar errando, pensando numa coisa que não está na palavra de Deus, em nenhum lugar, Sim. não é confirmada, e acaba levando isso, porque falou de Deus, tem Deus no meio, então eu vou assistir aquele programa, vou assistir aquele canal de TV. Sim. Por isso que fragmento de verdade não quer dizer que aquilo é a verdade. Sim. E quantas pessoas vivem uma falsa espiritualidade? Estão aí até mesmo dentro das igrejas presbiterianas, né? Acreditando que elas estão aí honrando a Deus com suas vidas. Esse é o grande problema, né? Por que eu digo de igreja presbiteriana? Porque nós estamos aqui discutindo a palavra para a gente poder então entender. E é exatamente isso, né? Nós temos que nos questionar se a nossa espiritualidade ela é falsa ou não. Como? Entendendo qual é a nossa motivação. Veja as ações que te levam a fazer o que você faz naquilo que nós dizemos ser espiritual para nós. Por mais que seja, em muitos momentos, eu falo sobre isso, que às vezes vir no culto de domingo, culto na escola dominical, domingo pela manhã, para algumas pessoas isso torna uma casca espiritual tão grande que para elas não tem sentido elas virem. Elas vêm apenas para dizer que vieram, mas elas não absorvem mais a palavra. Então isso também se torna uma falsa espiritualidade. Nós precisamos pensar por que nós fazemos o que nós fazemos
naquilo que nós dizemos que é religião, naquilo que nós dizemos que é a nossa verdadeira espiritualidade, né? Porque nós podemos então dizer, colocar 3 questões aqui, a falsa espiritualidade está presente na vida daqueles que não creem na palavra de Deus como infalível. Aqueles que abandonaram a palavra de Deus, eles já estão então criando o seu próprio sistema de culto, independente da religião, da placa de igreja que eles estejam participando. Ao abandonar a palavra de Deus, eles começaram a ver o que para eles é bom ou não. Você pode observar o número de pessoas que trocam de igrejas porque para eles aquela igreja não está mais confortável, porque aquela igreja já não está boa para eles, porque mudaram aquilo que eles gostavam que fosse feito, porque mudaram a estrutura, porque mudaram os bancos da igreja. As pessoas começaram a criar um sistema de culto para elas, porque elas então tinham algo mais importante do que a palavra, naquilo então que elas estavam prestando como adoração ao Senhor. As igrejas estão cheias de membros que anseiam o afagar dos egos. Como eu mencionei, você prega sobre pecado na igreja, no domingo seguinte, aquela pessoa já não vem mais. Por quê? Foi pesado demais. O pastor não pode falar tão grave assim, não pode pegar pesado com as pessoas mais. Não pode falar a verdade mais. As pessoas não querem ouvir. Há um rodízio de pessoas nas igrejas, porque as pessoas começam a ser exortadas, disciplinadas, começam a ouvir a verdade que elas não queriam ouvir, e elas, ao invés de insistirem, porque elas estão sendo conduzidas de volta ao caminho, elas preferem se afastar. Pode falar, Jatinho. Isso quando não acusa o pastor, quando não cria histórias, né? Infelizmente acontece. Né? Então nós vemos que as pessoas com a falsa espiritualidade são aquelas que abandonaram a palavra e querem apenas que o seu ego continue aí sendo afagado, né? As pessoas continuem falando bem, sem problemas, deixa ela fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, não tem problema, não existe forma de culto, sistema de culto, não, pode fazer o que quiser. É isso que essas pessoas infelizmente estão procurando. E tem igrejas cheias porque eles ainda permitem essas coisas, né? Podemos dizer também que o comodismo dos crentes, né? Veja bem, eu considero aqui os crentes como o povo que conhece, que teria a capacidade de discernir então a verdade. O comodismo dos crentes tem levado ótimos recursos da tecnologia como incentivo ao pecado. A tecnologia é excelente, até o Alex trouxe para nós, não há problema, né? Há partes daquilo que é de transmissão é boa, há partes de tudo que a tecnologia traz para nós que pode ser usado como meio de evangelismo, né? Como meio das pessoas conhecerem aquela igreja, aquela denominação, verem a veracidade da palavra que é pregada ali. Só que os crentes, eles distorcem tudo para que aquilo se torne algo confortável a eles, tornando-se isso pecado. Então eles usam o meio, a tecnologia, como uma desculpa para continuar pecando, para continuar longe de Deus, para continuar não vivendo em comunhão, para continuar não participando de sacramentos da maneira como Deus ordena, para que eles possam então continuar em trevas, né? Distante do Senhor. Nós temos dito então aqui que aquilo que é similar não é verdadeiro. A falsa espiritualidade já foi dita aqui. E a verdadeira espiritualidade, o Alex trouxe para nós logo no início, e nós fechamos aqui novamente com ela. A verdadeira espiritualidade está em Cristo Jesus somente. É através dele, porque nele iniciamos uma vida nova com Deus, nele nós podemos ser realmente espirituais, ter uma vida, um relacionamento com o Senhor, e através de Cristo, que nós somos chamados um só povo, para viver em comunhão, para servir em obediência a palavra. Somente por ele é que isso então é possível. Longe de Cristo Jesus, qualquer tipo de espiritualidade, ela é falsa. Que Deus nos abençoe para nós sermos capazes de analisar o que nós cremos, quem nós somos neste mundo de tantas formas de espiritualidade, e que o Senhor nos dê sabedoria para poder entender se estamos em Cristo Jesus ou se longe dele, para construir essa verdadeira espiritualidade. Vamos nos colocar em pé para nós
orarmos neste momento, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, de termos liberdade para poder falar, a Deus, sobre esse texto, de poder aprender, a Deus, mais sobre a verdade que o Senhor, a Deus, tem nas Escrituras, que está nos concedendo, a Deus, a cada dia mais conhecimento, mais profundidade, Senhor. Porque é assim, ó Deus, que o Senhor nos conduz ao caminho correto. É assim que o Senhor nos exorta, é assim que o Senhor nos fortalece, é assim que o Senhor nos encoraja a viver aquilo que é agradável ao Senhor, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nos dê condições para examinarmos a nós mesmos, para examinarmos as motivações do nosso coração, analisarmos as nossas ações diante daquilo que nós afirmamos ser uma verdadeira espiritualidade. Que o Senhor nos permita encontrar em cada um de nós apenas atos que visem glorificar e honrar ao Teu santo nome, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, pedindo ao Senhor, ó Pai, que restaure a igreja do Senhor. Que restaure, ó Deus, o Teu povo, permitindo que pela Tua palavra eles voltem ao Senhor. Que eles se aproximem cada vez mais, que eles se aprofundem cada vez mais, e que assim eles sejam capazes, ó Deus, de dialogar com as demais formas de espiritualidade que existem hoje e não serem convencidos por elas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, o Teu povo, para que através deles o Teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado e propagado a cada instante, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe.